Alô, meus irmãos, meus amigos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, essa igreja Assembleia de Deus em Prédio do Siqueira, sob a direção do nosso amado pastor Carlos Eduardo Miranda. Nós estamos aqui para mais uma manhã de bênção. Queremos te agradecer já pela oportunidade que nós estamos tendo de ter você ao nosso lado, aí do outro lado, assistindo conosco. Eu quero te parabenizar. Quero parabenizar as mamães que hoje o Senhor tem concedido também para mais um dia, no qual Deus tem concedido para ela, né? O Dia das Mães. Parabéns para você, mamães. Amado, você que está nos assistindo esta manhã, aleluia. Nós estamos iniciando a nossa live na escola dominical, e você se prepara aí também com a sua Bíblia, com a sua harpa cristã, né? Com a sua revista. Nós estamos dando início a essa maravilhosa escola nessa manhã. Eu quero te convidar para orarmos, né, para nós darmos início, chamar aquele que é dono da obra, né, o nosso Rei Jesus, para estar conosco nesta manhã. Oremos assim: amado e glorioso Deus, nosso Pai Celestial, soberano e eterno, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, Pai querido, nesta manhã, com muita alegria, Senhor, porque o Senhor tem nos dado, Senhor, dias de vida, Senhor, dias abençoados, Senhor, manhãs alegres, Senhor, e hoje não tem sido diferente, meu Pai. Por isso, Pai amado, a Tua igreja te louva nesta manhã, Senhor. Senhor, que essa manhã seja uma manhã de bênção na vida daqueles que estão nos assistindo, nos seus lares, onde quer que eles estejam, meu Pai, aleluia, eles também possam receber também da Tua presença, Senhor, que ela é o que nos sustenta, meu Pai. Deus, visita, Senhor, também aqueles que estão nos seus lares enfermos, Senhor, aqueles que não podem sair dos seus lares, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, Senhor, também nos assistindo, Senhor. Deus, toma cada um dos teus nas tuas mãos nessa manhã, Senhor, e que teu Espírito Santo venha, Senhor, fazer presente, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos dê glória, nos dê graça, Senhor, nos dê força, Senhor, porque nós sabemos que sem Ti, Pai amado, nós nada podemos fazer, Senhor. Seja conosco, meu Pai, nós oramos assim e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar para louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Você que tem a tua harpa cristã, abra conosco também aí, vamos louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e toda adoração. Nós estamos alegres porque o Senhor tem nos dado, aleluia, a tua alegria, meu Pai. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. 244 da harpa cristã. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Medroso, que não tinha consolação, ao Senhor, que eu tenho no meu coração, eu salvação.
Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Eu tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluia! Glórias ao nosso Glória a Deus. Jesus. Aleluia. É a nossa garantia, a nossa segurança, é a nossa certeza, é a nossa esperança. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor Deus, aleluia! Glória a Jesus! Vamos louvar o Senhor com 277. Tenha achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava do teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Oh, glória! Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem no coração mais alvo que a luz, pois-te limpo no sangue eficaz. Vives hoje sem dólar do Salvador, pelo sangue que emana da cruz, do pecado, foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Era a roupa não quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu, ter luz pelo sangue purificador. Salvo estás, livre estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vai levando, vai ver, e teus olhos na cruz do Senhor. Pega a fonte, sai que enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, livre estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração mais alto que a luz, pois te limpo no sangue eficaz. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja. Glória a Jesus! Aleluia! Que maravilha! Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui da Assembleia de Deus em Praia do Siqueira, Cabo Frio, uma vez mais,
para transmitir para você que está em casa com a revista e a Bíblia na mão, a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e hoje um tema fortíssimo, abençoadíssimo. Se eu fosse você, não saía um minuto de frente aí do teu aparelho que está transmitindo para você esse culto de ensino nesta manhã. Temos como tema um chamado ao arrependimento, tá? Salmo 51. Queremos convidar o diácono nosso Claudenor, se aceite aqui por gentileza, estará ministrando a primeira parte da nossa lição. Logo em seguida eu estarei dando prosseguimento. Você que está online conosco já, seja muito bem-vindo, que a bênção de Deus se manifeste sobre a tua vida. Eu estarei hoje colocando, tanto nos status, no story, o nosso cronograma de lives, seja eles culto, consagração e também clamor da meia-noite, para que você não venha perder nada, amém? Para que você não venha perder. Ontem tivemos um momento do clamor da meia-noite, que fomos para 1h da manhã, difícil de acabar, difícil, porque a glória de Deus, eu tenho certeza que não inundou só o meu lar e a minha vida, mas o teu lar, a tua vida, foi um momento muito abençoado, no clamor da meia-noite. Glória a Jesus. Temos hoje a nossa lição de número 6, um chamado ao arrependimento. Quero ler com você o texto áureo. Os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Amém? Glória a Jesus. Quero convidar aqui o nosso irmão Claudenor para estar falando esta primeira parte, em nome de Jesus. Bom dia, a paz do Senhor para todos, que o amor de Deus veio em vossos corações. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e, primeiramente, depois de agradecer a Deus, eu quero desejar a todas as mamães um dia maravilhoso, um dia de bastante alegria, se bem que todos os dias é o dia de mamães. Mamães que sabem o que é a responsabilidade de criar filhos. Que Deus continue abençoando todas vocês, porque vocês são vitoriosos, verdadeiras guerreiras. Aqueles que não têm, guarde na memória os melhores momentos. Eu quero meditar, quero falar sobre, como disse o nosso pastor, um chamado ao arrependimento, lição 6. Esse tema é muito bonito, muito interessante, pois nós temos a oportunidade de lembrar o que é uma oração, um arrependimento, o que é perdão. Perdão, grande perda, né? Isso, mas Deus assim o quer. Deus está pronto a nos perdoar. E Ele vem focando exatamente no Salmo 51. Esse Salmo 51, eu acho ele maravilhoso, porque ele é a minha história, é a sua história, é a nossa história, porque nós pecamos. Nós, se bobearmos um pouquinho, se largarmos a mão de Deus, a nossa tendência é se desviar verdadeiramente. O texto áudio já foi contemplado. Eu quero aqui lembrar o seguinte: o autor é Davi, e com muita propriedade, porque ele viveu essa situação que fala o Salmo 51, ele é o autor, né? E o despertar vem quando o profeta Natan, enviado por Deus, ouviu? Conta-lhe uma historinha. E essa historinha, ela mexeu muito com esse servo de Deus. Em tempos de manobras militares e guerras, já que a chuva de inverno haviam cessado, essas manobras se iniciam, há uma grande movimentação,
e alguns reis, alguns poderes se lançam contra outros, né? Isso era normal. E Davi enviou Joabe, o seu escudeiro, o seu homem de confiança, e os seus servos com ele, para que destruíssem os filhos de Amon. E eles fizeram isso, destruíram os filhos de Amon e a sitiaram. Mais uma vitória, né? Mas nesse inteirinho, Davi não foi. Olha só. E nós já ouvimos várias pregações de pessoas que falaram exatamente isso. Davi poderia ter ido à guerra e ele não foi. E ele ficou em Jerusalém, descansando. Afinal de contas, ele é o rei. E uma tarde, passeando pelo terraço da sua casa real, ele viu uma linda mulher. E ela se banhava. Essa situação é complicada, né? Os nossos olhos, eles tendem a se desviar realmente e nos fazer trilhar outro caminho. E Davi, o que ele fez? Ele mandou chamar esta mulher. E ele, de tão linda que era, ele deitou-se com ela e adulterou. E ela, consequentemente, engravidou. É uma situação complicada, né? Porque a gravidez é consequência. Só que essa mulher tem marido. E o marido era um homem que estava na guerra. E Davi começou a arquitetar alguma coisa, pois, poxa, ela engravidou. Isso não era o plano dele. O plano dele era outro, mas a gravidez é uma coisa muito séria. Eu quero abrir aqui uma lacuna. Eu já ouvi muitas pessoas, muitos conhecidos meus, que tiveram essa situação. Enquanto era festa, tudo bem. Quando aconteceu esse fruto, ele começou a esfriar-se e se afastou e aconselhou que fizesse uma coisa que nós abominamos. Muitas mamães aí sabem o que é isso, que talvez tenha sido aconselhada a fazer e não fez, por amor a Deus, por temor a Deus. Mas Davi, ele ficou surpreso com a ideia, com a notícia da gravidez, e ele fugiu dos meus planos. E essa transgressão da lei de Deus, ela deveria ser punida com pena de morte. Afinal de contas, ele pulou a cerca, ele tomou a mulher de um homem, ele coabitou com a mulher de um homem que era conhecido dele, ele sabia, e houve uma gravidez. Os dois teriam que ser apedrejados. Se você quiser conferir, está em Deuteronômio capítulo 22, verso 22 também, que diz assim, deixa eu ler para vocês. Verso 22 diz assim: se um homem, de Deuteronômio, isso é a lei, tá? E Davi conhecia bem essa lei. Se um homem casado for encontrado na cama com a esposa de outro, os dois serão mortos, o homem e a mulher. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Que exemplo que esse homem daí, né? E Levítico também fala a mesma coisa, tá? Levítico capítulo 20, verso 10. Bom, Davi, tentando dar um jeito na situação, mandou chamar Urias, o marido de Betseba. Essa mulher se chamava Betseba, e aconselhou que Urias fosse descansar, mas ele não foi. Ele tentou embriagá-lo na intenção de que ele fosse para a casa e deitasse com a esposa. Afinal de contas, ele iria implantar ali um meio para encobrir esse erro com outro erro, né? Complicado.
essas coisas acontecem na vida de muitas pessoas que gostam de transgredir. Eu quero dizer para você o seguinte: Davi era um homem de Deus, ele sabia o que é conviver com Deus. Nós não estamos longe, nós não estamos afastados de qualquer tentação. E ele, ao tentar embriagá-lo na intenção de que ele fosse e deitasse com a mulher, é claro que ele iria tentar, ele iria botar o fruto desse adultério, ele iria atribuir a Davi. Bom, o plano de Davi fracassou. Houve um fracasso muito grande porque os planos dele não eram esses. E Davi começa a arquitetar a morte de Urias. E todos nós sabemos, eu não vou aqui explicar porque vocês já sabem, nós já sabemos, é que esse plano de morte ele foi muito cruel. Afinal de contas, era um inocente. E esse inocente ainda chegou a dizer: os outros estão na guerra e eu aqui não, eu sou um homem de guerra, eu vou para a guerra. Mas quando ele voltou para Joabe, ele voltou com uma recomendação muito estranha, nós sabemos. Quando Davi soube da morte de Urias, ele logo assim, ele já se sentiu um pouco livre, mas aí veio a notícia de que ela estava grávida, então ele, para encobrir melhor o erro, ele casou-se com Betseba. Mas aí houve essa situação de que nós sabemos muito bem, está na sua revista, isso tudo que eu comentei aqui está na sua revista. Nós podemos encobrir todos os nossos pecados. Eu posso encobrir do meu parceiro, eu posso encobrir até da minha esposa, mas verdade seja dita, Deus, Ele conhece, Ele sabe do nosso coração, Ele sabe o que nós fizemos, Ele sabe como é que o nosso andar, Ele sabe como é que nós agimos. E Davi recebe a visita de Natã, e Natã conta uma historinha para ele, como nós já dizemos aqui. Essa historinha é uma historinha muito interessante, e ele toma as dores na função de justo, né? Não, esse homem tem que ser punido, só que esse homem é ele mesmo. Olha só, aí começa a situação de arrependimento de Davi. Davi, ele começou a cair na realidade. Davi começa apelando pela compaixão e o favor de Deus. Isso está no Salmo 51, verso 1. Ele começa dizendo assim: tem compaixão de mim. A minha versão aqui é outra. Talvez as pessoas não entendam bem ou não queiram. Eu até vou mudar de Bíblia, porque ela tende a dar um pouco de incompreensão, mas não é isso. Tá? Ele diz assim: por causa do meu amor, ó Deus, aliás, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Olha só, ele começa apelando pela compaixão e favor de Deus. Tá? Na sua tradução talvez tenha outros dizeres, outras palavras, mas é o mesmo sentido, a mesma compreensão, ok? Ele diz assim: por causa do teu amor, tem misericórdia de mim. Ele começa a entender. Olha só, eu diz uma coisa muito grave, tá? Tem compaixão de mim e apaga as minhas transgressões, os meus pecados, né? Isso sirva de oração para que nós saibamos que quando nós pecamos, é claro que nós não podemos ser reincidentes, mas sempre nós temos que entender que obedecer a Deus é muito importante, mas evitar de pecar. Okay? E no verso 4, ele começa dizendo assim:
ele começa fazendo uma confissão. Ele confessa e ele diz assim: contra ti pequei. Olha só, ele sabia a gravidade da situação dele. Contra ti pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Gente, que nós não podemos deixar de meditar, de entender, é que tudo que Deus faz é certo. Ele diz assim, no verso 4 ele diz assim, ele reconhece o seu pecado, a gravidade do seu pecado. Ele adulterou, tomou a mulher do outro e mandou, olha só, ele agravou a situação, mandando que o marido dela fosse para a morte. Uma situação de risco, colocou o homem numa situação que inevitavelmente seria morto. Ele mandou matar esse homem, ele arquitetou esse plano e colocou, quer dizer, ele além de adulterar, ele ainda mandou, ele ordenou que esse homem fosse morto. Quem tem o direito de tirar a vida de alguém? Só Deus. E se ele já tinha, ele já sabia que esse homem, essa mulher pertencia a outro, gente, bom, nós entendemos a situação. Então ele compreendeu e sabia que ele estava transgredindo a lei e ele tirou a vida de um homem. Ele não fez isso com as próprias mãos, mas ele ordenou, né? Deus vê essas coisas, Deus entende essas coisas, Deus entende e pune, né? Deus perdoou Davi, mas as consequências foram inevitáveis. Eu não vou muito, porque eu gosto de também só um tempinho. O verso 7, ele diz assim: tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Quem é que pode tirar pecado? Somente Jesus. Portanto, não adianta eu tentar convencer aos meus ouvintes, convencer a outras pessoas de que eu estou certo, se Deus sabe que eu pequei. No meu coração, somente Deus sonda. Portanto, quando nós se porventura cometeres algum pecado dessa natureza, Deus é fiel para te perdoar, mas que haja um reconhecimento do pecado, uma confissão, entendeu? E um arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é você se arrepender, você não querer fazer aquilo, você deixar de fazer aquilo, porque aquilo ofende a você e ofende primeiramente a Deus. Portanto, Deus perdoou Davi, mas as consequências foram inevitáveis. Essa aqui eu já estou entrando na área que o pastor vai comentar, tá bom? Mas a confissão e o reconhecimento, ela nos traz felicidade, ela nos tira um alívio. E quando você pede perdão, você está confessando e você pede perdão, você está dizendo assim para Deus assim: olha, eu sei que a perda é muito grande, é um perdão, uma perda grande, mas tira de mim esse fardo, troca comigo. Não é assim que Jesus falou? Troca de mim, o meu fardo é leve, não é assim que Jesus falou? Por que nós queremos então carregar isso com aquele orgulho enfático, dizendo assim: não, eu não peco, eu não faço, não. Mas Jesus ele falou uma coisa que é muito séria, por isso que nós devemos meditar nisso. Se você olhar, você homem, se você olhar para o sexo oposto com ideias vândalas, ideias pecaminosas, você pecou gravemente. E você, mulher, vice-versa, a mesma coisa. Portanto, cabe a nós sondar o nosso coração, pedir a Deus que
dê uma limpeza no nosso coração e nos perdoe. Não se esqueça, Deus quer nos perdoar, mas Deus quer que você proclame isso, que você se arrependa, que você volte atrás, e que você volte para Deus. E se você não acha que isso é certo, você vai ter graves consequências. Lembrando sempre que o fruto do pecado, mesmo que ele seja confessado, ele vai ter suas consequências, mas você vai saber lidar com essas consequências. Por isso que Davi, ele confessa, ele tem o reconhecimento, ele reconhece que ele pecou. Isso é uma grande vitória para nós, quando nós reconhecemos que nós pecamos. E perante Deus, nós buscamos essa leveza, essa sabedoria para lidar com esse perdão. Porque aí, quando você lembrar o que você fez, o que você cometeu, isso não vai te fazer mal. E você vai lidar com essa situação e não vai fazer mais. Portanto, é interessante que Davi, ele conhecia a lei, ele sabia que a lei era passiva, que ela levava à morte de ambos, mas mesmo assim ele cometeu pecado. Vamos entender aqui somente uma coisa, rapidinho, que eu já estou finalizando. Se ele conhecia a lei, se ele sabia, afinal de contas ele era rei, né? Ele sabia que aquilo levaria à morte, apedrejamento, olha, deve doer a ponta, né? Se ele sabia de tudo isso, então como é que ele cometeu esse pecado? Gente, o pecado nos cega. Semana passada, o nosso amado irmão Vinícius, que eu gosto muito, ele falou sobre uma coisa interessante, sobre o olhar, sobre quando nós olhamos, o nosso olhar ele é muito complicado, ele nos leva a certas coisas que é perigosíssimo. Portanto, ele sabia disso, e o pecado ele nos cega. Não subestime o poder do inimigo, não subestime o poder do pecado. Nós vencemos o pecado pelo poder de Jesus Cristo. O meu poder, o teu poder, ele é pequenininho, por isso se agarre com Jesus Cristo, se agarre com Deus, procure não desviar, mas se pecar, João fala sobre isso, filhinhos, não pequeis, mas se porventura você pecar, e nós somos passíveis de erro, né? Tens um advogado, o justo, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós não devemos pecar, mas nós temos que ter a certeza de que tem alguém mais poderoso do que o pecado para nos dar vitória. Portanto, a família de Davi ficou um tanto desorientada a partir daí. Aí é o pastor que vai fazer esse comentário, porque essa desorientação causou muitas situações. Ele se arrependeu, ele teve outras vitórias, ele soube lidar com a situação, mas a família ficou desorientada. A família ficou um tanto com problemas, filho, muitas outras coisas, teve questões até de vergonha para que todos vissem. Isso é muito, muito chato para um rei, mas assim aconteceu. Que devemos ter a certeza de que o Senhor nos dá a vitória e de que o perdão de Deus é garantido. Por isso, meus irmãos, eu iria até fazer um comentário sobre o verso 10, 11, mas isso vai ficar a cargo do pastor, porque a honra é dele. Que Deus nos abençoe, tá? E o pastor agora assume em nome de Jesus. Muito obrigado, gente. Glória a Deus. Deus te abençoe como aluno da EBD.
conosco aqui. Agradecemos a Deus pela participação do servo do Senhor, ministrando essa primeira parte, e nós damos prosseguimento. Uma coisa que você não pode esquecer, o Salmo 51 é um salmo de arrependimento e penitência. Pecamos, nos arrependemos, mas fica-se consequência. Glória a Jesus. E nós precisamos entender isso. Então, no capítulo 1, nosso irmão abordou alguns assuntos, falando sobre a transgressão de Davi, o fruto do pecado e o plano de Davi, e o profeta Natan, que profetiza contra o teu pecado. Então, a desobediência ao Senhor nos conduz a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que arrebanhou muita gente através do teu reinado. Aleluia, Davi foi rei, Davi foi chamado ainda no pasto, tomando conta das ovelhas, quando o Senhor o chamou para que ele pudesse profetizar sobre Israel. Observa-se que um homem com a bagagem que Davi tinha, com a estrutura que Davi tinha, ele pecou, ele errou. Sendo assim, sofreu consequências, e consequências trágicas. Então nós precisamos analisar quem somos nós. Somos tudo em Deus, podemos todas as coisas nele que nos fortalece, mas nós não podemos brincar com o pecado, não podemos brincar. Tem a vida de Sansão. Sansão brincou com o pecado e morreu de uma forma trágica. Davi, aleluia, abrindo mão de algumas de suas responsabilidades, glória a Jesus, como rei, ao invés de ir para a guerra, fica em casa. É um perigo isso, é um perigo. Em casa é dias de folga, dias que não tem culto. Irmão, se você pode, ocupe o seu tempo com a leitura, com a adoração, com louvor e caminhando na presença de Deus. Glória a Jesus, porque quando nós paramos, quando nós facilitamos, o adversário intervém na mente, aleluia, na família. A responsabilidade, falando de um chefe de casa, que esse chefe de casa, ora é o marido, ora é a mulher, quando na ausência do marido, há uma responsabilidade de conduzir a tua família diante de Deus. Então, quando você, aleluia, está buscando, a tua família está sendo santificada, os teus estão sendo guardados. Muitas coisas que Deus faz na família, não é porque eles merecem. Entenda, às vezes um filho, ele viola as leis de Deus, ele é arrogante e desobediente aos pais, ele sofre consequências, mas quando eu e você, como pai, vamos para o joelho e clamamos a Deus por sua vida, Deus muda a história dele por causa de você, Deus muda a história dele por causa de mim. Aleluia, este é o grande amor. Então, não esqueça que o pecar está cabível a nós, que estamos aqui na terra, somos sujeitos ao erro e ao pecado, mas arrepender, aleluia, é o caminho do sucesso. Capítulo de número 2 da nossa revista, ele vai falar sobre o caminho do arrependimento. Nesta conversa, Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel, segundo Samuel capítulo 12, versículo 12. Logo Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Irmãos, entenda bem, o pecado, na sua maior parte, posso de repente, isso é uma conjectura minha, 90% dos pecados as pessoas fazem escondido,
de forma oculta. Mas da mesma forma que o profeta Natan, usado por Deus, fala a Davi que o seu pecado seria exposto como a luz do sol, ou seja, todos viriam, todos saberiam que ele pecou. Assim é a consequência, a cobrança de Deus dos nossos pecados. Quando você erra, você faz escondido, você vai lá onde não deveria ir escondido, você fala, aleluia, porque não tem ninguém perto de você, você fala com alguém achando que aquela situação vai ficar ali, daqui a pouco se expande, glória a Jesus. Mas Davi, ele chega ao arrependimento. Capítulo 2, verso 1 diz: reconhecimento e confissão de pecado. Duas coisas essenciais. Primeira coisa, eu preciso reconhecer o meu pecado. Eu preciso reconhecer que errei. Eu preciso reconhecer que falhei diante de Deus. E daí por diante, eu preciso confessar. Não adianta você dobrar o joelho diante de Deus, ou chegar ao teu líder e dizer: me perdoa, aleluias, porque eu pequei. Não, a confissão do pecado. Eu lembro que quando criança católica, eu fiz primeira comunhão, para depois então, ter aquele momento de comunhão com a igreja, e nós tínhamos, eu não recordo mais detalhe, tempo em tempo está se confessando, e quando entrava ali na cabine para se confessar, as perguntas eram profundas. Quando falava-se sobre pecado, ali o líder nos orientava a confessar, a falar, a jogar para fora, aleluia, o pecado cometido. Então Davi, ele nos ensina isso. Diz, Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. É muito importante você conhecer as suas transgressões, saber onde está a tua fraqueza, onde está o teu erro. Existem pessoas que têm uma fraqueza. Lá atrás ele bebia, ele fumava, ele se prostituía. Agora eu estou no caminho do Senhor e larguei essas práticas. Mas eu vou numa casa de prostituição? Eu vou num bar onde todos estão jogando e bebendo? Eu vou estar ao lado, fumando o cigarro dos outros, quando muitas das vezes as pessoas fumando ao seu lado, aquilo impregnando a sua narina? Você vai lembrar. E se você não tiver força e determinação, certeza do que Deus fez na sua vida, você cede, você peca, você erra, aleluia. Então nós precisamos. Então Davi disse isso: porque eu conheço as minhas transgressões. Aqui ele estava falando para Deus, nesse salmo que é um salmo de arrependimento. Ele estava dizendo: Deus, eu sei por que pequei, eu sei onde pequei, eu sei onde eu falhei. Isso é muito importante. Você não sabe onde é que você vai pecar, você não sabe o caminho que você vai trilhar, e esse caminho vai te fazer pecar. É claro que sabe, é claro que eu sei. Então você pode desviar-se do pecado, aleluia. Quando falamos sobre pecado, falamos sobre o pecado consumado, e o pecado, glória a Jesus, é premeditado. O pecado de Davi foi um pecado premeditado. Ele premeditou, esquematizou, armou e consumou. Já existem aqueles pecados que, por exemplo, como Paulo diz, glória a Jesus, Paulo expressa e diz que ele não queria pecar, mas o pecado estava diante dele. Existe pecado que você, muitas das vezes, com os olhos, você entra numa rua, você cruza uma esquina, você olha e ali está no seu olhar o pecado. Mas quando você desvia o seu olhar, você está livrando-se da culpa daquele pecado.
Então o pecado é que muito nos prejudica e que isso pesa no nosso currículo como homem de Deus, é o pecado que se premedita. Eu vou ali, mas eu não vou pecar, mas eu sei que aquele lugar é propício a pecar. Eu não vou receber aqui na minha casa alguém, porque, aleluia, estou propício a pecar. Não, mas eu vou receber, porque eu estou liberto, eu tenho força. Não, cuidado, vigia, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Então no Salmo 51:3, salmista Davi diz aí que ele conhecia a sua transgressão. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência, era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo o seu espírito. Irmãos, todo pecado, ele nunca vai se apagar da tua mente se ora não for confessado. Davi, ele estava, depois do seu pecado, tranquilo. Aleluia, daí a pouco esse pecado começou a remoer, porque o Espírito de Deus, o Deus que habitava na vida de Davi, o Deus que habita na minha e na tua vida, vai nos fazer cobrança, nos trazendo a responsabilidade do nosso compromisso com Ele, da vida de santidade com Ele, onde automaticamente nós passamos a se arrepender e ser incomodado pelo Espírito. Ser incomodado pelo Espírito, diz aqui, pois estava em suas lembranças, oprimindo o teu espírito. O pecado, ele te oprime, o pecado, ele te põe para baixo, o pecado te faz, aleluia, não ter prazer de viver. Mas quando você lança ele para fora, você confessa e deixa de praticar, o que diz a palavra com respeito ao pecado? Que aquele que confessa e deixa a sua prática, alcançará o perdão, o amor, a bondade de Deus, porque esse é o nosso Deus. Mas aquele que oculta, ele nunca prosperará. Davi, ele não se arrepende de momento, ele oculta por um tempo, e nesse ocultar, a sua alma se oprimiu dentro dele. Observa-se, leia todo o Salmo 51 e você vai ter, aleluia, uma comparação de como vivia um salmista. Então nós não podemos seguir nesse mesmo erro. Passivos a pecar somos, mas quando pecar, que haja arrependimento. Aleluias, glória a Jesus, aleluias. Então vamos lá, capítulo 2, verso 2, a confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconheceu seu pecado, mas também o confessa: contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Então, entenda bem, confissão, Salmo 51, verso 4, e pedido de perdão. Então, quando você confessa o teu pecado, automaticamente ali você está se arrependendo, e aí você entra no caminho do pedido de perdão. Aleluias. O salmista, ele diz da seguinte forma: contra ti pequei, aleluia, somente pequei, e fiz a teus olhos o que parece mal. Quem lê o texto pode ter um entendimento de que Davi havia falado mal de Deus. Estou dizendo para quem não tem nenhum conhecimento, porque nós conhecemos a história, para eu chegar aqui no entendimento para te ensinar. Aleluias. Para quem não conhece, achava que Davi teve aqui práticas horríveis contra Deus. É claro que o pecado afeta a sua comunhão e a santidade de Deus, mas aqui eu entendo, aleluia, que ele entendeu que fazendo mal ao próximo, ao teu irmão, está fazendo a Deus. Aleluia. Entenda isso.
Davi, ele pecou contra Urias, pecou, aleluia, tomando a mulher de Urias, pecou quando mandou os seus soldados de guerra colocar Urias na frente da batalha para ser o primeiro a ser atingido e morrer. Entenda-se bem que todo o seu pecado foi contra uma família, foi contra um homem que, por sinal, era um homem fiel a ele, um homem que comia com ele, um homem que estava junto dele, um homem que o ajudava. Mas aqui, aleluia, ele não tinha mais como pedir perdão a Urias, aleluia, a Betseba, mas ele volta o coração para Deus e diz: contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Então guarda no teu coração que quando você entra no caminho de adultério, que é um relacionamento sexual extraconjugal, você está afetando uma família, porque tu és casado, aleluia, e esta família, essa pessoa que você está se envolvendo, automaticamente também, aleluia, quando você, jovem, adolescente, entra no caminho da fornicação, automaticamente você fere a santidade de Deus, e também não respeitando esta pessoa, que muitas das vezes, aleluia, tem uns cabras safados por aí, que aproveita a fragilidade de moças, para se aproveitar dela, não querendo compromisso e responsabilidade. Tenha sobre a tua vida o exemplo do salmista, aleluia, Davi, esse homem de Deus, que a palavra não se hesitou em revelar o seu pecado, para entender que você pode estar no auge, você pode ter uma vida com Deus, mas se você não vigiar, o pecado estará à porta, como Caim e Abel. O pecado jaz à porta, quer dizer, o pecado está agachado à tua porta. Então nós precisamos ter vida de vigilância, precisamos ter vida com Deus, aleluia. A vida com Deus é a oração, vigilância é a palavra, é caminhar. Não abra mão de fazer aquilo que você tem que fazer, não priorize aquilo que é secundário, colocando no lugar das coisas primárias. Você foi chamado como homem e mulher de Deus, foi chamado para dar bom testemunho, você foi chamado para ser exemplo dentro da tua casa, em meio à tua família, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus pais e para a sociedade onde você vive, onde a palavra de Deus diz que há uma nuvem de testemunha que nos rodeia. Para nós, essa nuvem de testemunha foi, aleluia, aqueles, os patriarcas, os heróis da fé, aqueles que partiram, mas hoje temos aqueles que são o mundo que vai estar ao teu redor, dizendo quem você é, por meio das suas atitudes, porque a palavra diz que pelo meu fruto você me conhece. Eu não posso dizer que sou, se a minha vida não condiz com o que eu professo ser. Eu não posso dizer que sirvo a Deus, que se as minhas práticas, elas são inconvenientes, elas são erradas. Então o salmista, ele pede perdão a Deus, mas automaticamente ele fere uma família, ele mata um chefe de casa. Então vigia o que você faz contra o teu próximo, que haja arrependimento, aleluia, dos momentos que você errou com alguém, do momento que você falhou com alguém, do momento que você faltou com a sua responsabilidade, aleluia. E isso vai pesar, porque quando você peca contra o teu semelhante, você está pecando contra Deus. Capítulo 2, versículo 3 diz: o perdão não aniquila as consequências. Isto é fato, isto é fato, e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Pequei, lá na frente me arrependi, Deus me perdoou, porque perdoa, independente dos pecados praticados, só que vai ficar consequência. Você adulterou, fornicou e tem um filho por aí, a consequência é que, se você não assumir essa responsabilidade,
você vai ter que manter esse filho até uma certa idade. Consequência: matou, roubou, aleluia, traficou, se converteu, de tudo aquilo, sabe o que a palavra de Deus diz? Dos teus pecados não me lembrarei mais, mas a justiça não. Consequência: você pode estar servindo a Deus e Deus limpar o teu nome, como de alguns momentos você ter, aleluia, que se entregar e vai, aleluia, cumprir uma pena, porque o Salmo fala sobre arrependimento, mas também fala sobre consequência. Então você, quando quiser pecar, pensar em pecar, analisa lá na frente quais serão as suas consequências. O pecado para a carne é bom demais. A alma, ela se oprime, mas a consequência mata a alma, destrói a família e te conduz ao inferno. Quer continuar assim? Quer continuar trilhando esse caminho? Ou você quer se regenerar, virar as costas ao pecado e se aproximar de Deus? A escolha é tua. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência desse ato, a espada não se apartaria, primeiro, da casa de Davi. Segundo, Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. O mal veio sobre a família de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. 2 pontos devem ser observados. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Mesmo sendo perdoado, sofremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanentemente, ou seja, permanente, vigilância e oração. Aleluias! Vigilância e oração. Glórias a Deus. Meus irmãos, a hora se foi. Eu não consigo falar do capítulo 3, mas você que tem a tua revista, medita no capítulo 3. Você está me ouvindo, pastor? Eu não tenho essa revista, eu quero acompanhar e aprender sobre os salmos. Me liga, faça uma mensagem que eu levo até você essa revista, para que você possa também se tornar aluno da EBD. Amém? Mas só resumindo, o capítulo 3 fala os pedidos do salmista. Primeiro, conhecer a sabedoria. Segundo, purifica-me como sopo. Terceiro, a alegria da tua salvação. 3 pedidos, que você nesta manhã possa, da mesma forma que Davi, após o arrependimento ter chegado ao teu coração, aleluia, se curvar diante dele e pedir: Deus, me lava, me limpa, me purifica, aleluia, repreenda a ira da minha vida e da minha família, pois eu quero ser fiel a ti, eu quero te adorar e te exaltar, aleluia, para a glória, para a honra e o louvor do nome santo do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos terminar com o louvor da harpa. Pastor Elcio vai estar louvando esse hino, aleluias, e logo após, orando, agradecendo a Deus por esse momento todo especial. À noite, 19 horas, nós estaremos aqui de volta, trazendo uma palavra de homenagem às mães, e já quero nesta manhã agradecer a ti. No grupo da igreja e no grupo das mulheres, eu deixei ontem, 1h da manhã, um vídeo parabenizando a todas as nossas mães. Que Deus te abençoe, tenha um dia feliz e de paz. E você que é filho, ame a tua mãe. Não esqueça, vá até ela, ligue para ela, passe com ela. Glória a Jesus, é o mínimo que eu e você podemos fazer. Você que ainda tem, glória a Jesus, se não tem, que fique na memória, como disse o nosso irmão Claudio. Amém? Deus abençoe a sua vida. O meu grande abraço
a todas vocês, mamãe, dignas do nosso respeito e da nossa oração. Pastor Elcio, louvando o nome santo do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 145. Aleluia. Aleluia. Essa lição de hoje falou muito sobre a busca pela santidade, né? E agradecendo a Deus, ele está reconhecendo Deus como Senhor, e ele pede, né, a sua transformação, a limpeza, a renovação. 145.